Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das minhas reflexões. E hoje eu quero ajudar você a entender o que a Bíblia quer dizer quando ela fala para mim, para você, nos afastarmos de todo mal, né? Porque há uma certa tensão entre duas verdades bíblicas. A primeira é esta, nos afastarmos do mal, e a segunda é ser luz. Qual que é o equilíbrio? Como que eu lido com isso? Porque ser luz, o próprio Jesus disse que para tal nós precisamos aparecer, as nossas obras precisam ser vistas. Então, logo, para iluminarmos as pessoas, influenciarmos as pessoas, nós precisamos conviver com elas. Agora, como lidar entre essa tensão? Quando se afastar, quando se aproximar? Eu acredito que a máxima que vai te ajudar a entender a resposta para isso é: nós precisamos iluminar, mas não devemos nos envolver com aquilo que é mal. Gente, se nós olharmos o texto bíblico que está aí na tela, olha que interessante, Provérbios 3, versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que que é esse apartar-se do mal? Olha lá, o original bíblico, ele fala sobre desviar-se, afastar-se, desviar-se do rumo, partir, ser removido, afastar-se do caminho. Então, o que que nós percebemos aqui? A Bíblia, ela intencionalmente ordena que eu e você venhamos nos afastar daquilo que é mal. Eu vou contar uma história para você entender essa verdade de uma maneira mais clara. Eu lembro um amigo meu, um colega meu, na verdade, e esse colega, ele foi preso. E aí, quando a gente foi descobrir por que, que ele foi preso, olha que interessante, para não falar trágico. Ele estava com alguns amigos na rua e um amigo dele, né, que ele sabia que era barra pesada, chegou com uma moto. Ele, poxa, que legal, e foi dar uma volta na moto. De repente, a polícia o parou e a moto era roubada. O que eu estou tentando te contar com essa história? Ele ficou preso por alguns dias, por quê? Porque ele se envolveu com quem não deveria. Ele havia necessidade de ele se afastar daquelas pessoas. Mas puxa, eram amigos de infância. Beleza, você vai ver, você vai trombar pessoas, você vai dar um oi, um alô, mas você não vai conviver. Então, a Bíblia, ela nos orienta a discernirmos aquilo que é mal, segundo ela própria, e nos afastarmos. Quando nós vamos para um outro exemplo aqui, questões de pecados sexuais. Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, 18, a Bíblia diz assim, vou colocar o texto aqui na tela, para vocês verem, tá? Então, 1 Coríntios 6, 18. Olha o que a Bíblia está dizendo. Fugir da impureza. Tem uma outra versão, olha lá, ó, tem uma outra versão que diz: fujam da imoralidade sexual. Então, o fugir, o apartar-se, o separar-se, é isso. O que é ser consagrado? O que é você ser um cristão consagrado e separado? Você está no mundo, mas você não vive segundo os padrões do mundo, ok? Quando você vê Daniel ele se absteve de comer das iguarias do rei. Então, gente, nós precisamos entender essa diferença. Se nós queremos unção de Deus, se nós queremos poder de Deus, nós precisamos nos santificar, e santificação envolve o separar-se, ok? Então você vai ser luz, você está ali convivendo com seus amigos, convivendo com a galera da faculdade, convivendo com quem quer que seja. O que você precisa fazer? Saber o momento de iluminar e saber o momento de se afastar. O salmista diz algo muito interessante, Salmos 1, versos 1 e 2, ele diz assim, ó, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Olha lá que interessante. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o texto aqui, ó, três coisas. Não andar no conselho dos ímpios. Não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. O que significa cada uma dessas coisas? Tá? É, não andar nos conselhos, ele fala sobre você não tomar para si conselhos contrários à palavra. Um dos princípios da sabedoria bíblica, a sabedoria bíblica, ela tem um fundamento que é o temor a Deus. Então, você não pode seguir um conselho que fere a palavra. Sabe aquele conselho?
você que está passando por uma dificuldade no casamento e pede conselho para uma pessoa que já se separou 7, 8 vezes. Estou exagerando um pouco, mas qual que é a máxima aqui? Essa pessoa ela vai te dar um conselho é, não muito diferente, né, de uma outra pessoa que nem casada está, talvez, e odeia o casamento. Ela vai simplesmente falar, pula fora desse relacionamento. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? Então, meus amados, nós não podemos andar em conselhos que ferem a palavra, ok? Segunda coisa que esse texto de Salmos 1 diz, nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores. O que é deter? Deter fala sobre estar de pé. O original bíblico fala sobre resistir, ficar ali. Então nós não podemos permanecer no caminho dos pecadores, porque talvez você não apenas dê ouvido aos conselhos, mas você passou a caminhar nesse caminho. A direção bíblica para tais é se arrependa, saia dessa rota, ok? Não permaneça ali, se necessário for, se afaste dessas pessoas. Agora, a terceira coisa é, não se assente na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque senão nós nos tornaremos também escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Escarnecedores, gente, são os zombadores. E quantas coisas nós vemos hoje, né? Pessoas que zombam dos padrões morais bíblicos, zombam da família tradicional, zombam da nossa fé e de tantas outras coisas. Qual que é a questão? Nós somos seres influenciáveis. Então, a Bíblia está dizendo, não conviva com essas pessoas, ok? E não entenda isso, como eu disse, uma questão de não iluminar ou de não gostar de uma pessoa porque essa pessoa não tem a mesma fé. Não é isso. O original bíblico para assentar-se fala sobre habitar e morar. Então, não faça uma habitação. Não caminhe intimamente, não esteja tão perto a ponto dessas pessoas, dos escarnecedores, te influenciar. Muitas vezes esse habitar ele aponta para um habitar não apenas físico, mas também emocional, ou melhor, mental. Então, não empreste os seus pensamentos, os seus ouvidos, os seus olhos para aquilo que vai ferir as escrituras. Nós precisamos fugir dessa espécie de mal. Então, o que você tem visto? O que você tem ouvido? Que você tem, enfim, lido. Então nós precisamos tomar cuidado com cada uma dessas coisas. Mas o texto continua dizendo, do Salmos 1, nós precisamos, na verdade, ter o nosso, olha lá, prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. Ok? Por quê? Porque nós seremos como árvore plantada junto à corrente de águas. Ou seja, nós estaremos em um ambiente propício para que a gente frutifique. E o fruto, ele virá. Por quê? Porque nós estamos conectados com o Senhor. Então, meus amados, nós precisamos aprender a nos afastar de todo o mal. Por quê? Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. Então, fuja daquilo que parece ser mal. Fuja de conversas tolas, impuras. Você talvez está namorando, se guarde, fuja, né, de tudo aquilo que parece que vai te levar para o buraco, que vai se tornar uma tentação. Fuja daquilo que aparenta ser mal. Isso vai te ajudar a permanecer firme no Senhor e permanecer separado, sendo luz. Amém? Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Deixe teu comentário, sugestões de outros temas. Curte, compartilha, se inscreve, ativa os sininhos e vamos junto, galera.